Estamos tendo o prazer de receber hoje em nossos estúdios o médico doutor Rafael Holanda, que tem muita história para contar. É uma pessoa que eu admiro bastante, não apenas como profissional da ciência, mas como escritor e, acima de tudo, como ser humano. Porque você pode ser bom na medicina, na matemática, no jornalismo, no direito. Se você não prestar enquanto gente, você deveria estar debaixo da terra feito batata, né? Que era o mais bem empregado, porque não faz falta à sociedade. Doutor Rafael é uma figura diferente. Muito boa tarde, bem-vindo à Rádio Cariri. É uma alegria, um prazer receber, doutor. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, Leonivan, Naomi. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cariri. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e à disposição de expor um pouco da vida. Esta vida que às vezes, e muitas das vezes, é sofrida, mas vale a pena ser vivida. Doutor Rafael, são quantos anos de medicina? Olha, eu terminei medicina em 1972. São 49 anos. 49 anos eu sou médico. Quando terminei medicina, porque eu nasci na cidade de Cajazeiras, em 1946, no dia 11 de agosto de 46. Agora eu vou fazer 75 anos. Por incrível que pareça, mas é 75 anos. Então, eu nasci em Cajazeiras, fiz meu primário, fiz o meu ginásio e depois fui para João Pessoa, onde fiz o vestibular de medicina e passei. Posteriormente, depois que terminei medicina, fui para São Paulo, passei 4 anos fazendo neurocirurgia, porque eu gostaria de vir para a minha terra, para Campina Grande, que é a minha segunda terra, porque a minha primeira terra é Cajazeiras. Então eu vim para Campinas, cheguei aqui no dia 18 de janeiro de 1976. Hoje nós completamos 45 anos de serviço prestado à comunidade. E exatamente em janeiro desse ano, nós completamos exatamente 15 mil procedimentos cirúrgicos. Fora atendimentos clínicos, atendimentos neurológicos, exames, tudo isso. Nós realizamos a nossa prestação de serviço no Hospital Antônio Itagino. Quando eu cheguei aqui em Campinas, não tinha absolutamente nada. Nada, não tinha unidade de terapia intensiva e eu teria que realmente lutar só. E foi aí onde eu disse para os senhores, como eu sofri no início. Não tinha absolutamente nada. Eu trouxe comigo 2 caixas de crânio, 2 caixas para operar a coluna e um material para fazer os exames clássicos dentro da neurocirurgia. Quando eu cheguei em Campinas, houve uma verdadeira revolução, porque o Campina Grande tinha exatamente 8 hospitais privados, em que eu prestei trabalhos a todos eles. Mas me fixei mais no Hospital Antônio Itagino. De imediato no Hospital Antônio Itagino, que me foi extremamente delicado, o doutor Tagino, Zé Tagino, que se prontificou em me ajudar a desenvolver o serviço de neurocirurgia. E nós começamos devagarzinho, não tinha unidade de terapia intensiva. O doente grave, ou descia entubado com o aparelhinho que eu tinha, ou então ele era submetido a uma traqueostomia para ver se a gente podia tirar aquele paciente do seu momento mais crucial. E aí onde eu lutei. E tenho certeza absoluta, Lenildo, que eu fui mais risos do que lágrimas. Muitas das vezes eu tirei de sepulturas pessoas que em vida já não tinham vidas. Mas muitas das vezes eu fui ter que dar uma satisfação à família. E prestei meu ombro e choramos juntos. Porque eu fiz a medicina, Lenildo, eu fiz a medicina como sacerdócio. Eu não visei cifrão. Eu não procurava, fulano tem isso, tem aquilo, não. Quantas e quantas vezes eu recebi como pagamento uma dúzia de ovos, uma galinha, um queijo de manteiga de campo e um queijo de... um queijo de coalho. Quantas vezes eu recebi isso? E aquilo para mim tinha um significado absoluto. Porque minha mãe, quando eu fazia medicina, a minha mãe me disse classicamente: se você fizer medicina
sem olhar para quem necessita, é melhor você não fazer. E isso eu fiz. Graças a Deus, eu fiz e tenho uma consciência tranquila. Doutor Rafael, essa história e a sua história, o senhor há de convir, se confunde com a sua atividade enquanto médico, porque a gente pensa em doutor Rafael, pensa em homem de medicina, um homem de letras, um homem de ciência. Essa história da medicina nasceu de que forma? O senhor tem outras pessoas na família também? Não, eu fui. À medicina, como é que é isso? Eu fui o pioneiro. Seus pais não eram da área? Não. Lá em casa são 7 homens e uma mulher. 2 primeiros eram bancários, funcionários do Banco Brasil, que acompanharam meu pai. O seu pai era que era funcionário do Banco Brasil. Entre os 7, o senhor se coloca o mais novo? Aí os 2 mais velhos, passou, eu era o terceiro. Aí eu fiz medicina. Aí tem uma irmã que fez serviço social, sociologia, quer dizer, que trabalhava na prefeitura, trabalhava na APAI e hoje é aposentada. Depois eu tenho um irmão chamado Ciro Darlan, que é procurador do Rio de Janeiro. Depois eu tenho Domício, que é funcionário do INCRA. Depois disso aí eu tenho Alberto, aí tem o Wagner, que é engenheiro, e tem o Luciano, que é neurocirurgião, também como eu. A esse foi que me acompanhou desde os primeiros momentos de medicina e hoje é quem coordena o serviço de neurocirurgia do Hospital Antônio Tagino, a quem eu tive e tenho grande gratidão. Lamentavelmente eu passei esses 2 anos praticamente enrolado dentro de casa, porque todo dia eu via perder amigos. Eu chorei mais no ano de 2020 do que a metade de toda a minha vida. Eu perdi irmão, perdi cunhado, não dessa Covid. Irmão, eu perdi de uma insuficiência renal e perdi o meu cunhado de um tumor de pulmão. Mas perdi outros amigos para a Covid. E isso me abalou profundamente. Doutor Rafael, o que é que o senhor pode nos contar da sua infância? A infância foi em Cajazeiras? Como era a sua família? Como era um menino, doutor Rafael Holanda? Rapaz, eu era muito impossível. Traquino. Eu era traquino demais. Eu fazia todo tipo de molecagem, mas em compensação, eu era um dos bons meninos dentro da escola. Eu fazia o seguinte, eu chegava do colégio, botava a minha bermudazinha, almoçava e estudava. Quando ia dar 3 horas da tarde, eu ia procurar a rapaziada para ir brincar. Só que a rapaziada estava dormindo, depois ia começar a estudar e entrava na minha brincadeira e pronto. Eu perdi também muitos amigos que não me acompanharam. Se enveredaram pelo caminho do álcool, morreram, tudo isso. Eu fiquei em Cajazeira até os 17 anos. Interessante naquela época que eu entrei na escola para ser alfabetizado aos 7 anos de idade. Porque naquela época o conceito da cidade do interior era que você entrasse na escola antes dos 7, ficava doido. Aí a gente tinha por obrigação, eu fiz carta de ABC, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo, terceiro. Eu terminei o ginásio com 17 anos e sem levar pau. Só acompanhando o ano todinho sem levar pau. 3 anos eu fiz em João Pessoa o científico e depois fiz medicina. Como era a sua família? A minha família, eu sou casado com a paulistana. Eu conheci quando eu estava fazendo residência em São Paulo. Nossa, ela como filha única, e a gente começou a se gostar e tal. Quando eu terminei residência, que eu vim para cá, eu passei 9 meses e fui para lá para casar. E trouxe para cá. Foi um Deus nos acuda, porque ela era filha única, terminei trazendo o pai e a mãe. O pai e a mãe. O pai era funcionário do INSS, graduado, e aposentou e veio para cá. Nós compramos uma granja lá em Lagoa Seca, que ainda hoje está lá em Lagoa Seca, essa granja. E ele morreu vítima de neoplasia de próstata. E eu puxei minha sogra para morar comigo. Era uma mulher simplesmente fantástica. Eu sempre dizia na minha vida que eu desconhecia o nome de sogra, que para mim era uma segunda mãe. Qual é o nome da sua esposa, doutor? Viviane do Nascimento Holanda. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que é Gabriele do Nascimento Holanda, que é otorrinolaringologista.
Eu tenho a Juliane do Nascimento Holanda, que é advogada, mas não gostou, fez nutrição, termina agora. E tem um filho portador de síndrome de Down. Essa história desse meu menino é extremamente interessante. Eu vou só pedir para interromper, porque eu vou querer que o senhor conte a história dos seus filhos no próximo bloco. Só para a gente poder não quebrar a sequência. Eu queria exatamente voltar lá para os pais deles. Para os pais. Os seus pais. O que eles faziam da vida lá em Cajazeiras? Olha, meu pai era funcionário do Banco Brasil e minha mãe era do lar. Minha mãe era uma pessoa fantástica. Eu acho que minha mãe era do tamanho de Naomi, 1,50 m, 1,52 m, por aí. Era baixinha. Mas entre os dois, em termos de educação, meu pai gostava muito de falar. Mas minha mãe gostava de dar umas lapadas. Ela tinha uma chinelinha. Eu já ia perguntar isso, quem era que puxava mais a orelha? Ela tinha uma chinelinha que a gente ficava assim, ela batendo na mão quando qualquer preservado que fazia, e você ficava encarando, porque ela não tinha força para bater. Quando ela via que o negócio estava complicado, aí ela pegava uma corda e dava uma chibatada com a corda. O nome dos seus pais, doutor? Domício Rodrigues Holanda e Adorívia Ferreira Holanda. Esse pessoal era fantástico. Meu pai morreu em 2006, com 91 anos de idade. E minha mãe morreu em 2009, com 93 anos de idade. Era um pessoal muito fantástico. Minha mãe, quando tinha 90 anos, ela desenvolveu a síndrome de Alzheimer. Sim. E durante esses 3 anos ela não me conhecia. E uma vez eu comentando com um amigo, ele me disse, mas rapaz, como é que pode ficar? A mulher nem sabe nem quem você é. Aí eu digo, rapaz, preste atenção. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Só o seu cheiro, sua maneira de ser, para mim, é muito mais importante do que ela chegasse para mim e dissesse, Rafael. Não, a presença dela para mim era extremamente importante. Ainda hoje eu tenho saudades. Quando a gente era pequeno, que era todos os menininhos assim, um atrás do outro, porque não há diferença entre nós, diferença de 2 anos cada um. Então, quando a gente chegava na hora do almoço, ela fazia o capitão. Ela pisava o feijão com a farinha, na mão ela enrolava o capitão e ia dando de um por um. E isso, para mim, ficou na minha lembrança. Meu pai morreu com 91 anos, mas era um homem extremamente... A cabeça de meu pai era fantástica. Eu me lembro muito bem de um caso interessante, só para contar, Lenilton. É que meu pai... Uma vez eu chamei para almoçar lá em casa. Ele estava com 90 anos. Aí ele chegou... Quando minha mulher fez um macarrão... Aí ele botou na boca e disse, vixe, rapaz, eu voltei no dia 26 de janeiro de 1928. Meu pai disse isso. Eu digo, mas por quê? Ele disse, foi a primeira vez que eu comi macarrão em Patos. Ele era de Conceição do Piancó. E meu pai foi com o tio dele em Patos e comeu macarrão. Ele disse, foi a primeira vez. 26 de janeiro de 1928. Eu percebo que a memória fotográfica do Dr. Rafael já é do pai dele, porque aqui ele já citou várias datas e incrível isso. Eu não me lembro que eu almocei ontem e tá aí o Dr. Rafael contando a história do pai que lembrou de tantos anos atrás. E ele guardou esse registro que o pai fez, né? Dr. Rafael, tendo sido o primeiro da família que decidiu ir para o campo da medicina, como é que aflorou no senhor essa paixão pela medicina? Olha, Nilton, é o seguinte, lá em casa, como eram 7 homens e uma mulher, eu fui escolhido para ser padre. Eu já ia lhe perguntar ao senhor, porque o senhor tem um jeito de padre, o doutor Rafael não tem um jeito de padre? Eu fui escolhido para ser padre. E meu pai, no primeiro ano de ginasial, me botou aqui em Poarana. Eu vim estudar em Lagoa Seca para ser padre. Quando completou 1 ano de estudo que eu voltei para Cajazeiras, eu disse... Tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 14, mais ou menos, 15 anos. Aí eu voltei e disse, meu pai, eu não quero não. Eu vou fazer medicina, eu não quero não. Eu sempre gostei de fazer. Eu gostava de comprar éter na farmácia e botava no nariz, por exemplo, de um calango, o bicho adormecia. Eu abria o calango para ver o que é que tinha dentro da barriga. Então eu olhava direitinho o intestino, o movimento e tal. Depois eu pegava uma agulha de mãe, botava uma linhazinha e suturava o bicho. E botava. Isso
tem inclusive escrito, minha mãe contou essa história porque ela via e achava que eu ia fazer medicina. E quando eu passei no vestibular de medicina, porque naquela época a gente tinha um corredor polonês, você entrava quando o cara dizia fulano de tal, aí me chamou, daí tirei o 12º lugar em 80 pessoas. Aí quando eu entrei, que eu ficava dando tapa ao diabo, era um verdadeiro funaré. Você tinha que estar amarrado com a corda e sair na rua com o pessoal. Era muito bom. E eu telefonei, meu pai estava em Campina e mandou minha mãe para lá, porque o vestibular era dado na própria universidade. Você chegava, o doutor, o presidente do diretório, estava com a lista e dizia fulano de tal, ia chamando os que eram aprovados. E eu telefonei para meu pai, ele estava no Banco Brasil. Aí eu digo, Major, eu chamava sempre ele de Major. Era a expressão clássica que eu gostava ele de chamar, porque o pessoal do banco chamava ele de Major e eu comecei a pegar também, chamei de Major. Major, sou eu, Rafael, eu passei no vestibular de medicina, porque meu pai, no primeiro e o segundo filho, os dois não quiseram nada, não estudaram para nada, para dizer que ia fazer coisa. Ele me cansava de dizer, eu vou morrer e não vou ver um filho meu formado. E quando eu disse, Major, eu passei no vestibular de medicina. E meu pai desligou o telefone. Eu disse para minha mãe, eu acho que ele não gostou não. Aí minha mãe, não, telefone de novo. Aí telefonei, aí eu atendi um cara do Banco Brasil, aí disse, pois não? Eu digo, eu queria falar com o Domingos Solano. Meu amigo, ele saiu daqui aos gritos, rapaz. Meu filho passou no vestibular de medicina. E para mim foi uma grande satisfação. Eu tive o compromisso lá em São Paulo, quando eu terminei residência, de permanecer lá. Mas eu tive que voltar, porque eu gostava de ficar perto dele. Eu passei quase 15 anos fora de casa e quando eu cheguei na casa do meu pai, no dia 16 de janeiro de 1976, eu tive até vergonha de abrir a geladeira, porque fazia tanto tempo que eu estava fora de casa. Mas me adaptei com meu pai, me fiz de tudo. Meu pai, quando tinha 84 anos, ele foi botar uma rede e a rede, quando ele deitou, a rede escapuliu, ele bateu a cabeça na quina de um criado mudo. E eu imediatamente mandei fazer a tomografia. A tomografia deu normal. Passou um tempo, um mês depois, uns 26 dias depois, a minha irmã telefonou, papai fez um AVC. Tá com o lado esquerdo paralisado. Teve um derrame. Eu digo, não, leva lá para os Vanderlei. Agora, eu estava lá no Tagino, Luciano estava em Salvador, na Bahia, no congresso. Eu digo, leve lá no Tagino, lá no Vanderlei para fazer a tomografia. E foi feito, meu pai tinha um coágulo grande dentro da cabeça. E eu coloquei meu pai na sala e operei. Meu pai viveu até os 91 anos, bem demais. E isso, para mim, é uma das coisas mais fantásticas. Porque fazer medicina não é virtude para muitos. Fazer medicina é você sentir alguém que grita por você e você não espera que baixe o telefone. Porque você já está ao lado dele. Esse é que é o médico. Eu fiz medicina porque lá nos corredores dos hospitais, Lenilton, foi onde eu encontrei as mais belas expressões. As mais belas orações foram nos corredores dos hospitais. Os belos agradecimentos. Os belos esquecimentos, porque muitos passavam, recebiam alta, nem lhe olhava. Mas eu não estranhava aquilo porque era minha obrigação. Eu tinha que fazer aquilo. Eu não fazia para que ele me dissesse obrigado. Porque o grande reflexo do médico é que ele espelhe a alegria na mente daqueles que sofrem. O médico é, antes de tudo, a pessoa mais fantástica, desde que ele saiba respeitar os seus caminhos. Fora disso, ele é uma negação. Porque não é através de grandes aparelhos que se fazem medicina. É através do diálogo, da conversa. Às vezes eu perdi doente, que a família saía satisfeita por mim. E eu sentia aquela perda, mas a família agradecia, porque via que eu lutei pelo doente.
eu tenho pseudos inimigos, eu chamo pseudos inimigos. Aqueles que não compreenderam que teve uma força maior que levou aquela pessoa. Eu me lembro muito bem, uma vez, um rapazinho com 15 anos, chegou no Tagino, era meia-noite e meia. Eu passei com ele até as 4 horas da manhã, lutando para salvar aquela criança. O pai estava lá embaixo. Quando eu cheguei para dizer para ele que o filho tinha morrido, ele me chamou de assassino. Pegou na minha camisa do centro cirúrgico e me chamou de assassino. Eu digo, assassino é o senhor, porque o senhor entregou ao seu filho uma moto de 750 miligramas, ou 750 cilindradas, com 15 anos de idade. Assassino é você, que foi quem deu os primeiros copos de cerveja a seu filho, para que ele chegasse aqui extremamente embriagado. E o pai soltou a mão da minha camisa e abraçou, chorou, me pediu perdão e nós choramos juntos. Então são coisas dessa vida que passa. Doutor Rafael, no bloco anterior, eu pedi pra gente deixar para esse bloco um assunto que eu lhe confesso que é a primeira vez que eu li em um dos seus artigos a respeito da história do seu filho. Eu me emocionei bastante, inclusive na condição de pai, a gente se emociona bastante. O senhor já disse que o senhor tem um filho, ele tem 35 anos. Qual é a história desse seu filho, que eu queria que os nossos ouvintes prestassem atenção? Ele nasceu no dia 23 de março de 1985. Mas a história dele é o seguinte: a minha mulher se encontrava grávida de minha segunda filha, Juliana, em 1983. E nós fomos visitar um colega médico cuja esposa tinha tido uma menina portadora de síndrome de Down. Visitamos e voltamos. Quando cheguei na frente da casa do meu pai, na rua Rio Branco 76, aqui no centro da cidade, eu disse para minha mulher: Deus me livre, mas se tivesse um menino desse em casa, ele não saía do hospital. Eu tenho impressão, com toda sinceridade, é aquelas coisas, você não pode dizer as coisas porque os anjos ouvem. E esse anjo ouviu. A minha menina nasceu tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Em 1985, a minha mulher engravidou. E nos 3 primeiros meses começou a perder sangue. E eu dizia para a mulher: isso daí não presta, é melhor a gente curetar. Aí a mulher disse: não, eu só cureto depois que eu fizer a ultrassom. E fazia ultrassom e o coraçãozinho lá estava batendo. E até o 5º mês ela perdeu um pouco de sangue. Daí para frente foi tudo tranquilo. Quando eu soube que era um menino, eu digo: pronto, esse vai ser a minha tampa. Esse vai ser tranquilo. E desenvolveu uma gestação sem problema nenhum. No dia, Lenildo e Leonivan, no dia que o bichinho foi nascer, eu levei a máquina para filmar. Minha mulher tinha um parto fácil, não tinha ciência não, era tudo tranquilo, rápido também. E eu focalizei a cabeça dele saindo do canal vaginal. Quando a cabecinha dele expôs, eu desliguei a máquina. Desliguei de imediato a máquina. A cara dele mostrou que ele era portador de síndrome de Down. E aquilo, pegaram a criança, botaram na mesa, eu olhei, dos 12 componentes clássicos da síndrome de Down, ele tinha 9. Eu digo: meu Deus. Aí me lembrei daquilo que eu disse. Maldita a hora que minha boca abriu. E a data, por você dizer, foi no dia 6 de agosto de 1983, que eu fui fazer a visita. E meu menino nasceu no dia 23 de março de 1985. Aí eu digo: o que é que eu vou fazer, rapaz? Tinha uma enfermeira, muito amiga minha, que trabalhava no setor de ginecologia e obstetrícia do hospital. Eu fui falar com ela. Cheguei para ela e disse: olha, minha filha, preste atenção. Meu filho nasceu
Parabéns, doutor, tal. É um portador de síndrome de Down. E eu não quero esse menino em casa. O que é que a gente pode fazer? Ele disse, doutor, é que tem 8 mulheres para ter menino. Se o senhor quiser. Qual é a sua intenção? Eu digo, eu quero trocar meu menino. Veja a cabeça do cara que eu quero trocar meu menino. Então ela disse, vamos para isso. Vamos aguardar, né? Nasceram 8 mulheres. Por incrível que pareça. Aí eu digo, rapaz, esse homem está querendo me testar. Ele está querendo mostrar que eu não devia ter dito aquilo. E permaneci, praticamente eu não tinha contato com esse menino. Minha mulher foi uma heroína. Meu menino teve febre, meu menino teve querníptero, meu menino teve várias lesões em decorrência da quantidade de bilirrubina que ele tinha. E ela lutando, e eu lá só na minha, esperando o resultado, que isso daí me levasse a nada para nada. E o bichinho evoluiu, com a babá cuidando lá. Um dia eu estava lá no hospital, aí a mulher telefonou. Ei, Rafael, venha para casa. Venha pelo menos comer um pedaço do bolo do primeiro aniversário de Leonardo José do Nascimento Holanda. Aquilo me deu um negócio na cabeça, rapaz, que eu fiquei agoniado. Eu digo, eu vou lá, vou ver, vou comer esse pedaço de bolo. Peguei o carro, saí do hospital e fui para lá, parei, subi, fui tomar banho, voltei. Antes de ir para a sala, que estava o bolo lá exposto, com o pessoal, tudo, eu fui no quarto dele. Quando eu entrei dentro do quarto, meu amigo, ele olhou, ele estava de brusco. Ele levantou, olhou para mim e disse, papá. Meu amigo, isso me derrubou. Eu perdi as pernas, eu caí de joelho, eu rezei, eu orei, eu pedi perdão. Porque eu não podia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Hoje meu filho, quando eu chego em casa, ele está com minha chinela na mão e meu pijama para entregar. Hoje meu filho é meu companheiro. E devido a isso eu fiz um trabalhozinho que dizia o seguinte: amanhã, meu filho, se por acaso o meu peso não puder, as minhas pernas não puderem com o peso do meu corpo, me torna bengala. Porque quando tu eras pequeno, eu peguei nas tuas mãos, curvei a minha coluna e dei os primeiros passos. E a partir desse momento, esse menino se tornou uma das pessoas mais fantásticas. Não é por vangloriar que tem um filho excepcional, porque tem muitos que têm seus filhos com as melhores e as maiores possibilidades de vida e morrem na droga, morrem no álcool, morrem em acidente de trânsito. E meu filho continua comigo. Nós tomamos banho juntos. Todo dia eu dou banho nele, tomo banho com ele, tiro a barba dele e tal. E dormimos no mesmo quarto. Eu, ele e minha mulher. Dormimos no mesmo quarto. E assim nós estamos vivendo. Eu acho que a excepcionalidade está quando o homem se torna animal irracional de si mesmo. E isso eu fui nessa história. 13h41. Eita, meu Deus do céu, já pensou? Rapaz. Tá aí, que história e relato do doutor Rafael Holanda. É de fato profundamente emocionante, né? A gente não escuta isso todo dia no rádio. São 13h41. Doutor Rafael, essa história toda que o senhor tem com a medicina, lidando com pessoas em situações tão complicadas de saúde, o senhor conhece como poucos a cabeça do ser humano, inclusive literalmente, né? Conhece por dentro. O senhor acredita em Deus? Eu sempre fui adepto dessa história. E toda noite eu rezo. Absoluta. Eu nunca deitei sem rezar. Porque eu aprendi com meu pai que a bênção da noite a Deus e aos pais é sagrada. A bênção do amanhecer a Deus e aos pais é sagrada. E eu acredito
piamente em Deus. Muitas vezes eu me revoltei com ele e esse foi um dos fatores da minha revolta. Eu tive outros fatores, mas esse foi o mais importante. Mas com certeza absoluta, eu sou crente. Eu acredito piamente em Deus. Eu pergunto, Leonivan, porque hoje a gente vive um tempo em que o camarada passa para a universidade e aí na primeira semana que ele está na universidade ele diz, não posso acreditar mais em Deus, porque agora eu sou um acadêmico, eu sou um universitário. Conheço muita gente que depois que entrou na faculdade, que entrou na universidade, virou incrédulo. Eu não posso mais acreditar em Deus. E assim, por que isso? Não, pô, eu virei cientista, eu não posso mais acreditar em Deus. Quando, na verdade, eu acredito que todo conhecimento, ele converge para nos provar a existência de Deus. Isso é uma verdade. A minha família, por exemplo, o meu pessoal, o doutor Luciano é um cara extremamente crente. Aquele acredita muito mais que eu. A nossa equipe de neurocirurgia tem um materialista, tem coisa, mas eu tenho certeza absoluta que na agonia maior, a primeira palavra será Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. A eles um abraço. Eu tenho me afastado do serviço, mas quero mandar aqui um abraço para o doutor Luciano, doutor Leão, doutor Marcos Wagner, doutor Amauri, doutor Cícero e doutor Lieve, que são pessoas que estão batalhando pela neurocirurgia de Campina Grande. São pessoas que rodam noites e trazem milagres. Doutor Leão é tio de Caliuca, né? É tio de Caliuca. Exato. São 13h44. Por falar em milagres, doutor Rafael, o senhor já deve ter visto muitos milagres acontecerem nas salas de cirurgias, ou seja, lá no seu local de trabalho. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Aquilo é um setor de milagres. Muitos milagres foram acontecidos ali dentro. E também muitas decepções. É como eu lhe disse, nós não temos. Nós somos reflexo de Deus na sua forma finita. E somos reflexo de Deus, de homem na forma infinita. Nós não somos Deus. Se eu pudesse, se eu tivesse a condição de fazer milagres diuturnamente. E agora eu vou lhes contar uma história extremamente interessante, se for possível. Fica à vontade. Nós estávamos no dia 4 de junho de 2010. São 11 anos. Eu estava na sala dos médicos e já tinha terminado a minha visita médica e estava sentado e lendo o jornal. Quando chegou uma secretária do hospital, doutor, pelo amor de Deus, vamos ali na sala de gesso que chegou uma criança. Eu digo, e aí? Mas segundo o ortopedista e o anestesista, a criança já está morta. Eu digo, mas o que é que eu vou fazer lá? A criança já está morta. Doutor, vamos lá ver. Mas antes de chegar lá na sala, eu vou lhes contar a história. O casal veio de Recife visitar a sogra. Tinha 2 filhas. E foi para casa da sogra e uma ficou brincando ali pertinho da sogra e a outra desapareceu. Aí o pai correu, aí quando olhou a menina estava lá embaixo da piscina. Aí o pai pulou com roupa e tudo, botou a menina no carro e queimou para o hospital. Quando chegou lá, foi visto pelo ortopedista e foi visto pelo anestesista, que disse que ela já estava morta. Quando eu cheguei na sala de gesso, que a gente chama sala de gesso, que era a sala de emergência, a criança já estava enrolada no lençol e com as faixas de crepe em torno dela. Eu olhei, eu digo, desenrola aí pra gente dar uma olhadinha isso aí. Quando eu olhei, o pai estava do meu lado, já de joelho, pegando no meu braço e disse, salva minha filha. Eu não tenho paciência, deixa eu dar uma olhada primeiro. Quando eu olhei a criança que examinei, a criança tinha todas as características de morte encefálica. Extremamente hipotérmica. Midríase, miose bilateral. Miose bilateral. Não tinha batimentos cardíacos. Não tinha absolutamente nada. Eu digo, olhe para ele. Do ponto de vista neurológico,
Na realidade, sua filha está morta. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu disse, por que é que eu vou tentar fazer essa coisa? Porque eu me lembrei de Lázaro. Maria, a irmã de Lázaro, disse, Senhor, se tivesse aqui, ele não estava morto. E Jesus mandou tirar a pedra e disse, Lázaro, levanta e vem. E Lázaro veio depois de 3 dias. Eu digo, se isso é milagre, por que eu não posso tentar fazer esse milagre? Imediatamente eu entubei essa criança. Peguei uma veiazinha com dificuldade e botei um soro morno, devagarzinho, acompanhado de meio centímetro de adrenalina. Aí comecei a fazer massagem. A essa altura dos acontecimentos, Lenildo, tinha umas 50 pessoas dentro da sala, de joelho e orando. E eu fazendo a massagem. Depois de 15 minutos, eu senti aquele pulsar na minha mão, a batida do coração na minha mão. Eu digo, meu Deus, eu peguei a alma por sua saia. Ela está aqui comigo. Aí continuei. Aí ela começou a respirar, dando os primeiros sinais de respiração. Tiramos de lá, levamos para a UTI. 3 dias depois o pai levou para Recife, porque ela mora em Recife. Bom, passaram exatamente 10 anos depois. Eu estava na frente da casa do meu pai, lá na beira da praia, na segunda rua da praia, segunda rua da praia, sentado num banquinho, conversando com o pessoal, quando eu vi, parou um carro na minha frente. Aí desceu. Quando eu olhei, era o pai da menina. Eu me lembrei que era o pai da menina. Desceu ele, desceu a mulher e do banco de trás desceram as 2 meninas. A menininha que a gente lutou, que batalhou, que confiou, que teve esperança na sabedoria divina, arrastava um pouco o pé do lado direito. E o pai, quando me viu, começou a chorar. E eu senti que eu deveria chorar também, porque era um impacto diferente. Aí ele disse, minha filha, dê a bênção ao seu pai. Aí a menina veio e me abraçou. E foi uma das maiores... O cara disse que às vezes uma seresta é muito boa, mas foi uma das maiores choradeiras que eu vi na minha vida. E a gente chorou vários momentos em decorrência disso. E isso me fez dizer, puxa vida, rapaz, valeu a pena eu ter perdido, porque, Lenildo, em 45 anos aqui em Campina Grande, eu lhes digo de coração, de 40 anos, pelo menos 20 anos, eu não dormi direito. Eu tinha chamados diuturnos, eu tinha chamado de manhã, de tarde, de noite, era um corre para cima e para baixo. E se não fosse o meu trabalho por concurso, porque eu fui funcionário federal do Ministério da Saúde e fui funcionário federal do INSS, se não fosse isso, com certeza absoluta, eu não teria condições de viver, pelo menos teoricamente, a vida que eu vivo. Uma vida simples, mas vivo tranquilo. Porque desse bolso aqui não entrou nenhuma lágrima de alguém que disse, doutor, o senhor não opera porque eu não tenho dinheiro. Não, isso não existiu. E isso é o espírito da nossa equipe. Nós fizemos, nós batalhamos, nós lutamos diuturnamente para dar condições de vida. Vou completar 75 anos. Vou deixar amenizar esse problema dessa pandemia e com certeza absoluta. Essas mãos que salvaram a tanto e que abraçaram a tantos haverão de voltar. Voltar com a mesma condição e com a mesma característica. Porque eu não tenho tremor, eu não tenho nenhuma patologia, a não ser o diabetes, que eu sei controlar o bicho de cabo a rabo. Mas fora disso, eu voltarei.
Voltarei para trazer a mesma alegria. Voltarei para trazer com meu coração aquilo que eu criei desde criança. O desejo de se virar alguém. São 13h52. Infelizmente o tempo é maldoso, né? Ele passa rápido, né? Que a gente tem muita história para ouvir ainda do Dr. Rafael, mas... Difícil de controlar. Pois é, Leonivan, são 13h52. Dando um salto aqui grande na nossa abordagem, mas a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto do Dr. Rafael, e é até uma curiosidade. O senhor tem uma atuação política muito clara, muito efetiva, o senhor é um homem de lado e de posições que são públicas e que são conhecidas. Mas a tal da mosca da política nunca picou para o senhor entrar e ser candidato e disputar eleições? Como é que é essa história? Rapaz, eu me lembro muito bem, na época de Félix Araújo, que foi candidato a prefeito, nós tivemos uma reunião do MDB. Naquela época, Ronaldo chegou e disse: olha, presta atenção, eu vou colocar em mãos dos senhores. Estava uma equipe grande, todo mundo, porque naquele tempo a gente seguia o chefe. Aí ele disse: eu vou apontar Félix, vou apontar Dr. Rafael Holanda e vou apontar... Teve um terceiro que agora eu não me recordo, mas o Silvestre. Pronto. São meus candidatos a prefeito de Campina. Eu quero essa resposta com 48 horas. Eu fui falar com o meu pessoal. Aí você sabe que a gente tem que ouvir a mulher, o filho. Aí disseram: não entre não, pelo amor de Deus. Aí eu digo: aí pronto. Aí eu fui falar com o Ronaldo. Aí disse a Ronaldo que não queria não, porque minha família não ia aceitar tal. Aí eu acho... E quem você acha que deveria ser o candidato? Eu acho que deveria ser o Félix. E trabalhei pelo Félix 24 horas. Nunca, em momento algum, Lenildo, eu tive um emprego dos Cunha Lima. Nunca. Em momento algum eu tive um emprego dos Cunha Lima, ou de quem quer que seja eu tive. Agora, eu não vou dizer para você que pedi para pessoas minhas, mas que eu necessitei, graças a Deus, não. Pois muito bem. 13h55. Ô, doutor Rafael, só um ponto em relação a isso aí, um adendo. Porque a gente tá recebendo mensagem aqui, eu tenho para olhar de longe é com os óculos, para olhar de perto aí eu subo os óculos. Eu tô olhando de perto aqui, a Naomi passou aqui para mim no zap, em Fortaleza na escuta, entrevista de alto nível, e onde o entrevistado é o foco mais importante no falar. Emocionante a história do filho, meu Deus, entrevista é para eternizar. São mensagens chegando dos nossos ouvintes, né? Acompanhando todo mundo bastante impactado com a entrevista do Dr. Rafael. Aliás, aqui a ideia da gente é que o entrevistado, ele é a grande personalidade. A gente tá aqui para interferir o mínimo possível, né? Doutor Rafael, em relação, como eu disse, um adendo sobre essa sua história política, mas é uma história ligada principalmente a Ronaldo Cunha Lima. Como foi que o senhor conheceu o Ronaldo e como é que foi que começou essa ligação? Em 1966, Ronaldo foi candidato. Eu não conhecia a família Cunha Lima de maneira nenhuma. Ronaldo foi candidato em 76. Eu estudava em João Pessoa. Eu fazia o segundo ano científico, porque eu passei medicina em 1967. Primeiro ano de medicina eu fiz. Então eu fazia o segundo científico, o terceiro científico. Aí fui um comício. Aí disse: esse aí é meu candidato a deputado estadual. Ele fez um discurso inverso e tal. E daí pra frente, meu amigo, velho, só deu Cunha Lima minha maneira de escrever. E às vezes o cara dizia: rapaz, tu é parente de Cássio Cunha Lima, porque ele é Rodrigado, né? Eu sou Rodrigues Holanda. Eu digo: rapaz, se não for, eu acho que eu peguei por contaminação. Mas sempre fui da casa de Ronaldo, de Glorinha, de Cássio. Eu sempre fui votei em Pedro, entendeu? Era meu fantástico fã do Gordinho. O Gordinho, eu também votei no Gordinho. Votei em Romero e já estou começando a fazer a campanha de Romero. 13h mais 57 minutos. Infelizmente, como eu disse, o tempo é bastante implacável. Eu tenho certeza que a gente ficava mais um tempão aqui ouvindo o Dr. Rafael falando sobre as histórias do literato do Dr. Rafael, o homem de letras, mais histórias sobre a medicina. Mas o bom disso é porque deixa uma desculpa no ar
para a gente chamar o doutor Rafael em outra ocasião aqui, para bater um papo, para conversar com a gente. Doutor Rafael, quero dizer que o senhor conhece a minha estima e admiração pela figura humana, sobretudo do doutor Rafael. Quero lhe agradecer demais pela sua disponibilidade. Inclusive, o doutor Rafael, na verdade, faz tempo que eu queria fazer uma entrevista nesses modos com o doutor Rafael, mas aí veio a pandemia e aí é um tipo de entrevista que tem que ser cara a cara, tem que ser perto, tem que ser próximo assim, até porque a nossa alegria, a nossa honra e o nosso prazer é muito grande. Quero falar da minha felicidade, da minha honra, da minha alegria. Muito obrigado e já fico em pé aí a desculpa para o senhor voltar em outra ocasião. E eu quero registrar que o doutor Rafael ganhou um novo admirador, né? Obrigado, querido. Estou conhecendo ele pessoalmente Lenildo, agora. eu queria agradecer de coração e estou à sua disposição numa próxima oportunidade, porque a medicina é um rosário de histórias em que cada pedrinha daquela você pode contar um milagre. Agradecer a Leonivan e dizer de coração que se você se tornou admirador meu, eu lhe tornei seu admirador. A Naomi, coisa boa, gente fina. E a Campina Grande que dizem que às vezes ela é madrasta. Não, Campina para mim sempre foi uma segunda mãe. Sou de Cajazeiras e vim para Campina, tenho um título de filho de Campina Grande, entendeu? Pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Eu sei que aquela história, o grande homem que veio, ele foi crucificado, ele tinha inimigos. E eu não posso agradar a todos. Não é porque eu não queria agradar, é porque eu não tinha força suficiente para fazer um milagre acontecer diante da tragédia que a família passou. Muito obrigado a todos, a Campina, ao Hospital Itagino, aos meus amigos, a minha família, a minha mulher que está em casa deve estar assistindo, que eu digo, é na 101, não esqueça não. Ela deve estar assistindo, as minhas filhas e ao meu querido, idolatrado e fantástico Leonardo, que eu chamo de Léo. Ele eu não sei se você conheceu o Espanha, que era um garçom que se via, não, garçom que se via lá no bar do Português. E eu chamo ele de Espanha, porque ele bota a mesa, ele bota a faca, garfo, ele traz os pratos, coloca na mesa. É um cara fantástico, muito bom. Perfeito. Portanto, a gente encerra a semana com essa entrevista mais do que especial com o doutor Rafael. Dizer que a gente tá no rádio é para isso mesmo, é para trazer esse tipo de qualidade para o rádio de Campina Grande e região. Esse é nosso compromisso, essa é a nossa missão.